Bom, pessoal, seguindo aqui com o finalzinho da nossa parte introdutória sobre as funções, o último tópico aborda o conceito de função composta. É um tema que normalmente não aparece muito em prova, mas não significa que a gente deva negligenciar, né? Então, é um conceito simples e, e carece aqui a gente comentar algumas coisas, tá? Eu vou direto aqui para o exemplo que facilita a nossa compreensão. Bom, a ideia é a seguinte: imagine a seguinte situação aqui problematizada. Nós temos aí uma loja e as vendas dessa loja são dadas a partir desta função, ao longo do tempo. Então, se você trabalha aí 2 horas, você vai vender uma certa quantidade. Se forem 5, 10, 20 horas, o valor das vendas, que está indicado exatamente aqui por esta parte da minha função, vai depender do tempo em horas trabalhadas. E como que é essa relação, professor? Esse valor depende do tempo, mas de que forma? Qual é a conta? É o tempo ao quadrado mais o t, tá? O próprio t. Então, no nosso exemplo aqui, a gente coloca, por exemplo, o valor de t igual a 10 horas para achar o total de vendas. Acontece o seguinte, que além das vendas, ou melhor dizendo, as vendas vão produzir para a loja o lucro. E esse lucro está diretamente relacionado às vendas. Então, percebam a conexão que existe entre o lucro e a venda, que por sua vez está conectada com o tempo. Então, é muito perceptível a ideia de que você consegue determinar o lucro em função do tempo. Ou seja, essas duas funções, a função venda e a função lucro, acaba conectando a partir desta grandeza tempo, tá? E como é que funciona isso? Essa ideia é justamente que baseia, né, a ideia de função composta está baseada exatamente nesse conceito de você conectar duas funções e transformá-las em uma só. Como é que funciona isso? Vamos aqui por etapas, depois a gente faz essa conexão. Observe o nosso exemplo. A gente tem aqui uma quantidade de horas trabalhadas, aqui é meu conjunto T, tá? Então nós temos aqui T horas. Então, se nós trabalharmos T horas com base na função da venda, que é T ao quadrado, aqui é o T ao quadrado mais T, se a gente substituir esse valor de 10 horas, 10 ao quadrado, 100 mais 10, nós vamos ter uma venda correspondente a 110. Essa venda está conectada à questão do lucro, ou seja, agora esse valor 110 é que nós vamos substituir no lugar do V, e depois que fizermos as contas, a gente vai chegar aqui em 2.500, ou seja, esse é o lucro da empresa quando forem trabalhadas aí 10 horas. Só que eu consigo encontrar esse lucro aqui, ó, esse lucro fornecendo apenas o tempo, ou seja, sem passar diretamente pelas vendas. Professor, como é que funciona isso? Basta você pegar a função lucro e dentro da função lucro você encaixar a função vendas. Ou seja, um procedimento que a gente chama de composição de função, tá? Então, o nome é muito sugestivo. É a função lucro recebendo a função vendas, e quando a gente organiza os termos, a gente acha uma função lucro em função do tempo, tá? Ou seja, o lucro agora ele vai ser determinado não pela venda, mas ele vai ser determinado diretamente pelo tempo. Como que seria? Olha como é fácil de a gente determinar essa função. Lembra que a função lucro é 20 vezes V, só que V corresponde a essa expressão, tá? Então, o que nós fizemos foi simplesmente substituir o V, que aqui estava, né, pela expressão correspondente, que era T, ou T ao quadrado mais T, tanto faz aqui, tá? E é claro que nós precisamos dar uma organizada nessas contas, e o que foi feito aqui simplesmente uma multiplicação entre o 20 e o t, e o 20 e o t ao quadrado, o 50 já fazia parte. Era o termo independente da minha função lucro, e ele permanece aí, evidentemente. Então, quando a gente organiza tudo isso, vai ficar 20t ao quadrado mais 20t mais 50. E olha que engraçado, se nós substituirmos agora o valor de t igual a 10, aqui ó, eu já vou achar o lucro sem passar pela venda. Aliás, eu passo, é porque a função já está, já compõe a ideia da venda, tá? E repare que realmente vai dar esse valor, porque 10 ao quadrado aqui vai dar 100. Quando a gente multiplica 10 vezes, dá mais 200, né? Isso aqui vai dar
Aliás, 10 ao quadrado vezes 20, tá? 10 ao quadrado vezes 20, então vai dar 100 vezes 20, isso vai dar 2.000. Eu estou fazendo esta conta aqui, mais, aí nós temos 20 vezes 10, que vai dar o 200, mais 50. Quando a gente soma isso tudo, vai dar 2.250, que é exatamente o valor que está aqui, tá bom? Ou seja, essa função composta, L de t, vai levar o valor do tempo diretamente lá para o valor do lucro, sem passar aqui pelas vendas, tá certo? Então essa é a ideia aí da composição de funções. E agora sim, veja, essa parte introdutória, como eu disse, é para a gente ter aí uma referência, né, uma teoria mais ou menos aí consolidada a respeito das funções como um todo. Então, todas essas ideias de que falamos, elas servem para qualquer função, tá bom? Questão de domínio, imagem, contradomínio, essa ideia de função ímpar em função par, né? Função injetiva, bijetiva, sobrejetiva. Então são conceitos aí que permeiam o universo do estudo das funções. E agora sim, nós vamos entrar especificamente em um tipo de função. Veja, existem diversas famílias de funções, né? Diversas. Nós vamos estudar aqui 4 que o edital mais ou menos aí delineou. Ele falou expressamente das funções exponenciais, logaritmas e das funções polinomiais. Dentro desse grupo, como eu disse, nós temos duas que são bem importantes, que é a função do primeiro grau e a função do segundo grau, e são elas que nós vamos trabalhar, essas 4. E começaremos pela função do primeiro grau, função chamada também de afim, né, ou função polinomial de grau 1. Professor, por que esse nome? Simples, vou te mostrar. As funções afim ou função polinomial do primeiro grau tem uma estrutura. E, aliás, já vou adiantar a vocês, toda função possui uma base, uma estrutura elementar. É uma estrutura que caracteriza o tipo de função. Então, as funções de primeiro grau vão ter sempre essa forminha, esse modelo. Professor, que modelo é esse? É um f de x, a vezes x mais b. Ou seja, essa é a estrutura padrão das funções de primeiro grau. E foi inclusive a função que eu utilizei lá do combustível, cai exatamente nesse tipo de função de primeiro grau, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui só para isso ficar mais claro, tá certo? Repara só o seguinte, vamos imaginar uma situação, é um exemplo que eu gosto de falar sempre, porque ajuda a gente a entender a estrutura e também o conceito da função afim. Imagine que você tenha tomado um táxi, então você vai fazer lá uma corrida, eu vou chamar essa corrida de C. E essa corrida você vai ter que pagar um valor por ela, que é justamente o C, tá? Ou seja, isso aqui representa quanto eu vou pagar na minha corrida de táxi. E essa corrida eu estou dizendo que vai depender da quilometragem e faz todo o sentido, tá? Vamos imaginar que o valor da bandeira seja de R$ 3,00 por quilômetro. Então você andou 1 quilômetro, R$ 3,00, 2 quilômetros, R$ 6,00. Só que além dessa quantidade por quilômetro, nós ainda temos uma tarifazinha, né, chamada de bandeira, que aqui no meu exemplo eu vou convencionar como R$ 10. Ponto. Se você olhar esta função, que vai calcular quanto eu vou gastar na minha corrida, você nota que ela, né, esta expressão aqui, ó, se encaixa perfeitamente na estrutura da função do primeiro grau. Professor, não estou visualizando isso não. Como não? Repara. Olha, o meu y ou o meu f de x, tanto faz, isso aqui é bom que a gente já se acostume. Eu posso chamar isso aqui de f de x ou simplesmente de y, ou da letra que tu desejar. Tá? No caso aqui, por exemplo, eu usei a letra C. Então, esse valor aqui, que é o termo dependente, ou seja, o valor que eu vou pagar, olha como agora já fica até mais fácil de a gente entender a relação de dependência entre a variável que é independente e a variável que é dependente. Porque veja, quanto que você vai pagar para o taxista? Professor, isso vai depender da constante K, ou da constante K não, do valor de K, que é a quilometragem. Se nós andarmos aí 10 quilômetros, 3 vezes 10, 30, mais 10, 40. Eu vou ter que pagar para ele R$ 40. Então, o que vai dizer o valor a ser pago é exatamente a quilometragem rodada, né? Porque é ela que é o valor independente. Tu não sabe quanto que vai ser a quilometragem, depende da tua viagem. Então, é um valor realmente livre, independente. E uma vez determinado esse valor independente, ele acaba
convencionando, né? Vinculando o valor a ser pago. Essa é a ideia da relação entre essas grandezas aí, que nós chamamos de dependente e independente, tá bom? Então veja, essa estrutura se encaixa, voltando aqui para a nossa conversa, né? Essa estrutura ó, se encaixa perfeitamente, essa nossa expressão se encaixa exatamente dentro desta estrutura que eu estou dizendo que é o padrão das funções de primeiro grau, tá? Observe aí como que o valor de A, que acompanha a variável x, no nosso exemplo é o 3. E a variável x, lá na estrutura geral das funções, no meu exemplo é a letra K. É ela que vai mudando, é a quilometragem. E o valor B, que é chamado de termo independente, é o número 10. Por que independente, professor? Nesse caso, o independente não seria o x? Aliás, esse termo, esse conceito, termo B ser independente, ele não é muito apropriado porque acaba confundindo com a variável, né? É o termo isolado, vamos pensar assim, isolado de quem? Isolado da letra, isolado da variável independente, que seria o x. É como se ele aparecesse sozinho, tá bom? Bem, essa é uma ideia mais geral. Eu quero agora ir para conceitos mais importantes, entender como que funciona o comportamento das funções de primeiro grau, e eu acho que o nosso exemplo vai ajudar bastante, tá? Há uma ideia bem importante que eu já começo a comentar com vocês, é a noção de coeficiente angular. Professor, o que é isso? Gente, coeficiente angular é simplesmente esse azinho que vai aparecer aqui nas nossas funções. Professor, então é um número e esse número está ao lado da variável independente? Isso, exatamente isso. O coeficiente angular de uma função é o número que está ao lado da variável independente, seja x, seja t, seja k, qualquer que seja a variável independente, tá bom? E eu consigo identificar isso? Consegue. Você vai ver a letra, a função, ela vai depender de uma variável independente. E aí o número que está acompanhando essa letra será o nosso coeficiente angular. Ele é importante? Demais. Demais, porque esse coeficiente, que também é chamado de taxa de declividade ou aclividade, ou em outros casos, né, mais lá na geometria analítica, você chama isso de não, coeficiente angular, que é lá da geometria analítica, né? Mas você chama de taxa de variação. Taxa de variação, que é um conceito muito importante, porque quando a gente fala que atribui esse termo ao valorzinho de A, ou seja, taxa de variação, nós estamos dizendo que é esse número que faz a função variar, seja subindo, aumentando, seja decrescendo, tá? E eu vou mostrar isso ali no nosso exemplo, variação. No nosso exercício, eu já vou trazer aqui também, né? Já uma abordagem gráfica para a gente já ir entendendo isso direitinho. Pronto, tem. Vamos ver se consegue sair um traço aqui mais ou menos reto. Bom, acho que você viu. Aqui vai ser, vou retomar aquele nosso exemplo, tá? Aqui vai ser a minha corrida de táxi, ó. Corrida do táxi em função da quilometragem. Lembra que nós temos um valor fixo ali que chamamos de bandeira? Professor, o que significa esse valor fixo? E aqui eu já estou marcando um ponto muito importante da função do primeiro grau. Aquele valorzinho de B, sempre que você substituiu a variável independente por zero, quem vai sobrar é ele, tá? Deixa eu mostrar lá no nosso exemplo. Estão vendo aqui nossa função? Vou trazer ela para cá, né? Vou colocar ela aqui do lado, ó. Kx, Ky igual a 3k mais 10. Foi o que nós conversamos. Repara o seguinte, você chamou o táxi, ele acabou de estacionar na sua porta, certo? Você não fez nenhuma, não rodou nenhum centímetro com esse táxi. Você já está devendo para ele R$10, que é a bandeira, é o valor fixo. Ele acabou de chegar, você nem andou ainda, mas você já está devendo. Então, observe, eu não andei nenhum quilômetro, estou aqui em zero, mas eu já estou devendo R$10. Ou seja, a minha função, ela já começa com um valor aqui, ó, determinado, que é justamente o valor de B. Então, qual é a conclusão que eu quero que vocês cheguem? Toda vez que esse número, né, que é a variável independente, for zero, isso significa que o gráfico vai começar exatamente no ponto B, ou seja, ele vai passar exatamente no ponto B. No nosso caso aqui vai ser os 10, tá? Ponto. Digamos que você tenha andado 2 km. Andei 2 km aqui, ó, 2 km. 2 vezes 6, com mais 10, 16, tá? E aí você percebe que esse gráfico começa a aumentar, ou seja, os valores vão começar a variar. Nesse caso, aumentando positivamente.
Esse termo ou esse aumento ocorre justamente por conta do coeficiente A, que nós chamamos de taxa de variação. Tá certo? E aí, esse valor de A ele vai dizer se a função vai crescer ou se ela vai decrescer. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma visão, uma conversa geral aqui sobre a função do primeiro grau. Nós vamos fazer exercício sobre essa função e eu vou retomar esses termos e vocês vão perceber como que isso é cobrado. Tá bom? Então, aguardo aí vocês na próxima aula.